para nossa continuar, né, a nossa aula. Nós começamos semana passada falando da Revolução Francesa, né? Expliquei para vocês como estava a França na época, passando por uma crise e como que era dividida a sociedade francesa, né? Formada em primeiro, segundo e terceiro estado. Hoje nós vamos ver o restante da Revolução. Como que aconteceu esse início? O país, como eu falei, já estava passando por crises econômicas, certo? Então já estava passando por crises econômicas desde a posse do rei devido às dívidas contraídas dos antigos reinados, né, para manter a corte, né, o que era muito luxuosa. No início, a produção da França era estruturada em um modelo feudal, ou seja, os burgueses trabalhavam em grandes plantações dentro das propriedades do clero. Na Inglaterra, país rival, já aconteciam os principais sinais da Revolução Industrial, e isso estava deixando os burgueses cada vez mais indignados. Então, nós vamos ver que esses burgueses buscavam por mais participação nas decisões políticas, né? E aí, com o iluminismo, no entanto, surgiu como um parâmetro a essas insatisfações, pois o movimento cultural pregava ideias contra a restrição da liberdade e fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilistas que estavam acontecendo. Então o iluminismo ele veio para incentivar, digamos assim, o povo a se revoltar contra os maus tratos e as injustiças da época. Isso fez com que os burgueses se unissem ao movimento para exigir reformas urgentes no modelo de gestão executado. Então o país estava enfrentando grandes crises, como a falência das empresas, a quebra do comércio nacional. E o que vai acontecer? O rei então resolve convocar os 3 estados para uma assembleia: representante do primeiro estado, representante do segundo estado e representante do terceiro estado. Porém, o terceiro estado, que é o que corresponde à maior parte da população, né, a população pobre e burguesa, o terceiro estado queria que as votações fossem realizadas individualmente. Por quê? Eles querem votar sobre como vão proceder a respeito dessa crise, né? Só que o rei queria uma votação que acontecesse um voto por estamento, um voto por estado. Dessa forma, o terceiro estado nunca vai ganhar. Por quê? Primeiro e segundo estado teria voto vencido. Como o terceiro estado é maioria em quantidade de pessoas, eles queriam que o voto, né, na tomada de decisões fossem feitas individualmente e não por grupo de pessoas, por grupos sociais, porque eles sabiam que a maioria da população fazia parte do terceiro estado e eles venceriam. As reivindicações que eles queriam iriam ser vencidas. Porém, não vai acontecer. Eles só conseguiram ter as suas normas aceitas, já que pois só isso, eles queriam a votação de forma individualmente, pois só assim eles iriam conseguir ter as suas normas aceitas. Porque se todo mundo, se eles considerassem o voto de toda a população, a maioria era quem, pessoal? Era o terceiro estado. No entanto, o primeiro e parte do segundo estado, que era o clero, né, não aceitavam essa decisão e desejavam que as votações continuassem sendo da mesma forma. Com isso, metade da Assembleia, primeiro e segundo estado, decidiu se separar do acordo. O que vai acontecer? O rei então sugeriu ao primeiro estado que se unisse ao grupo, mas não obteve sucesso. Dessa forma, ele decidiu convocar o exército para conter a situação considerada por ele uma revolta contra a ordem pública. Então, essa decisão de não aceitar o terceiro estado, uma votação individual, o que vai acontecer? Essa decisão revoltou parte da população. Nisso que a população toda ficou revoltada, eles detonaram a Bastilha. O que é a Bastilha? Um local usado para a prisão dos opositores. Era um local até que estava meio desativado já, pessoal. Era tipo uma fortaleza onde eles prendiam as pessoas, né? Só que já não estava tão assim
o rei não usava mais com tanta frequência, mas representava o símbolo do poder absolutista do rei. Era o símbolo desse poder. Então, quando o rei descobre, cara, a população toda tá lá nas ruas de Paris revoltando. Até então ele pensava que era só uma rebelião, mas quando ele viu que todo mundo invadiu a Bastilha e destruiu a Bastilha, ele pensou: ih, realmente está complicado. Não é uma simples revolta, é uma revolução. No local, eles tocaram fogo, destruíram a estrutura e enfrentaram os guardas e ainda libertaram os presos que tinham lá. Esse movimento ficou conhecido como o marco inicial da Revolução Francesa, prometendo a união até a publicação da primeira Constituição da França. O primeiro e parte do segundo Estado declararam-se como Assembleia Nacional Constituinte. O que vai acontecer aí? Nisso, quando isso tudo acontece, né, parte desse terceiro estado, desses burgueses, consegue então dominar a França e institui aí uma monarquia constitucional. Vamos entender, que é o nosso próximo assunto aqui, ó. Após o ataque da Bastilha, as guerras continuaram a se espalhar por todo o país. Os burgueses passaram a invadir casas, matar famílias da nobreza e ocupar propriedades. Isso fez com que o rei, tentando conter a população, excluísse o regime feudal, né? E aí acabou com os privilégios do clero e da nobreza. Um dos pontos que eles mais eram contra, né? Porque o clero e a nobreza tinham todos os privilégios possíveis e o terceiro estado não. No entanto, a burguesia começava a se preocupar com a maneira como estavam reivindicando seus direitos. E aí o que vai acontecer? Preocupados com uma base doutrinária durante a Revolução Francesa, essa Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Pessoal, isso é muito importante para a história da humanidade, porque eles criam essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com um lema, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. E tanto é que ao redor do mundo eles vão utilizar essa declaração feita pela França como modelo, né? E o que esses artigos falavam? Transformação, ó. Ah, tá. 2 anos depois, em setembro de 1791, é publicada aí a Constituição da França. E o que esses artigos da Constituição da França falavam? A transformação do governo em uma monarquia constitucional, ou seja, o rei continua lá, mas ele não é mais absolutista. O rei não vai mais mandar conforme ele quer. Ele vai ter que obedecer uma constituição. Uma constituição que o próprio terceiro estado, parte dessa burguesia, que nós vamos chamar de girondinos, que é um grupo político dividido. Porque assim, o terceiro estado, né, nós vamos ter os girondinos, que eram um grupo do terceiro estado, um grupo da monarquia, que eram mais moderados, e nós vamos ver os jacobinos, que eram os mais radicais. Eles não queriam um rei mais, eles queriam uma república, eles queriam um poder de um presidente, eles queriam, né? E aí, nesse primeiro momento, como são os girondinos que estão dominando a França, eles vão falar: não, rei, continua aí, mas me obedecendo uma Constituição. E aí, o que vai dizer essa Constituição? Como eu falei, transformação do governo para uma monarquia constitucional, a concentração do governo nas mãos do rei, o voto censitário, ou seja, algumas pessoas só poderiam votar, a abolição da servidão e da nacionalização dos bens eclesiásticos e a escravidão nas colônias, e a escravidão nas colônias fica sendo mantida, ok? Porém, isso vai cair, né? Chega um momento que essa monarquia vai cair. O que vai acontecer? A Revolução Francesa dividiu os manifestantes em dois grupos. Como eu falei, de um lado, os girondinos, que era o representante da alta burguesia e defensores de atitudes moderadas, eles eram mais moderados. E de outro lado, nós temos quem? Os jacobinos, que eram representantes da alta burguesia. E aí, se você quiser acrescentar aí, acrescenta aí assim, ó, eles eram radicais. Eles eram mais radicais, certo? Continuando. A França então viveu seus piores momentos. Nesse momento, os jacobinos conseguem tomar o poder dos girondinos e aí vai acontecer o que nós chamamos
de Era do Terror, não está escrito aqui, né? Mas ó, a publicação dos artigos da Constituição, como a permanência da escravidão nas colônias, por exemplo, mexia com os sentimentos da população, o que causou ainda mais revoltas no país. Pessoas que se opuseram à Revolução Francesa foram perseguidas e mortas na guilhotina. Um camarada chamado Maximilien Robespierre, ele cria a guilhotina para matar todos aqueles que eram contrários às ideias dos jacobinos, esses que, inclusive, quem vai ser morto nesse momento? O rei e sua família. Quando os jacobinos assumem o poder, né, e tiram esses girondinos do poder, primeira coisa que eles fazem, eles matam, eles executam o rei e sua família. Eles não queriam viver debaixo de uma monarquia, certo? Só que com o passar do tempo, lá, eu até coloquei aqui, o rei Luís XIV, inclusive, foi morto dessa mesma maneira em 1793. Porém, o que vai acontecer? Os girondinos, novamente, temendo, vendo toda essa violência, eles assumem o poder novamente, né, com um período que ficou conhecido como Diretório. Nesse momento, eles acabam matando o próprio Robespierre. Aquele que inventou a guilhotina acaba morrendo nela mesma, né? Só que mesmo assim, esse período ainda continuou em grande guerra. Pessoal, girondino e jacobino continuam guerreando pelo poder. O que vai acontecer? Lá, ó, com isso, aí eles vão instituir uma nova constituição. Os girondinos não estavam sendo bem aceitos pelo público, pois eles revogaram o congelamento dos preços das mercadorias. Então, muitos pontos negativos continuam mantidos. Então, o que vai acontecer? Para restabelecer a situação econômica, os girondinos pediram apoio ao exército. Então ele vai fazer o seguinte: está tendo muita briga, está tendo muita discussão, vamos pedir apoio ao exército. Os girondinos pedem apoio então ao general Napoleão Bonaparte, né? Mas o que acontece? Napoleão vem para ajudar os girondinos e dá um golpe nos girondinos. Ele acaba tirando os dois, tanto os girondinos quanto os jacobinos, da jogada, e dá um golpe. Olha lá, ó, o golpe chamado de Brumário 18, ou 18 de Brumário, porque é o calendário, né, deles da época. E aí, com a promessa de estabelecer a paz temporariamente na França, Napoleão Bonaparte assume o poder e implanta aí um novo governo burguês, um novo período onde Napoleão Bonaparte vai dominar a França, encerrando aí a Revolução Francesa, ok? A número 1 vocês já fizeram, porque eu expliquei semana passada. E aí, número 2, por que, qual e com qual objetivo os burgueses entraram nessa revolução? Aí, até aqui também já expliquei, né? A número 3, já expliquei para o que corresponde o primeiro, segundo e terceiro estado. Aí vem a número 4. Sobre o início da revolução, marque V para verdadeiro e F para falso. Vocês vão ler frase por frase. A que vocês julgarem verdadeira, vocês marcam V. A que vocês julgarem falsa, vocês marcam F. Número 5, vocês vão ler essa afirmativa e marcar verdadeira ou falsa. Se for falsa, tem que justificar, tá bom? Justificar como assim? Escrever ela, reescrevê-la de forma correta. A número 6 é uma questão de marcar X. Qual é o lema? O lema da Revolução Francesa foi instituído por três vamos dizer assim, 3 lemas. Quais são eles? Né? Observa aqui, olha o texto e marca. Questão 7. Escreva alguns principais artigos da Constituição da França, publicada em setembro de 1791. Está lá no texto, é só voltar. A Revolução Francesa dividiu os manifestantes em 2 grupos. Assim respondam. Quem eram os girondinos? Quem eram os jacobinos? Também tem no texto, nós falamos. E a número 9, antes, né, a penúltima atividade, o que aconteceu com aqueles que se levantaram contra a Revolução Francesa entre os anos de 1792 e 1794, deixando a França em seus piores momentos? Isso nós falamos. O que aconteceu com esse pessoal? E na número 10, vocês vão ler aqui, frase por frase, a respeito da ascensão da burguesia, né, do crescimento da burguesia, e marcar V para verdadeiro e F para falso. Ok? Qualquer dúvida é só me perguntar aí no nosso grupo no WhatsApp.
Ok, pessoal? Valeu!